Vamos retomar o contato com o Rogério Scarione e ele volta para falar um pouquinho mais do Verdão. E teve também a convocação, né, do Jean Pedroso, a gente já adiantou ontem, no Bate-Pronto Curitiba. Com você, Rogério. Pois é, Tetê, falando um pouquinho da escalação do Coritiba, a tendência é que o técnico Antônio Carlos Zago mantenha a estrutura do time que foi a campo no último sábado diante do São Paulo. O Zago, que já havia feito poucas alterações em relação ao time que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Sport. O time teve apenas ali a mudança que acabou saindo o Jesus Trindade e entrando o Bruno Gomes, que foi uma peça importante na partida, marcou o gol do Coxa no jogo. E a tendência é de que o Antônio Carlos Zago novamente faça poucas alterações, caso faça alteração. Existe também a possibilidade do Zago, pela primeira vez na temporada, repetir uma escalação do Coritiba. O Coxa, que até agora, nem sobre o comando do Zago, que está no Coritiba junto com a sua comissão técnica apenas 3 partidas, e também nem sob o comando do antigo treinador, o português Antônio Oliveira. O Coxa não conseguiu repetir nenhuma formação em 2 jogos seguidos. Então isso pode acontecer pela primeira vez na temporada. A tendência é que o Zago vá a campo com o Gabriel no gol, ele mantenha uma linha de 3 zagueiros formada pelo Kusevich, o Bruno Viana e também o Vitor Luiz, que deve ser mantido improvisado ali pelo lado esquerdo, ele que foi muito elogiado pelo técnico Antônio Carlos Zago. Nas alas, pelo lado direito, o Natanael e pelo lado esquerdo, o Jamerson. No meio-campo, os volantes, William Farias e Bruno Gomes. O Bruno Gomes, que até preocupou um pouco a torcida do Coritiba, porque teve um entorse durante a última partida, saiu ali mancando do Couto Pereira. O momento que ele desceu para os vestiários, ele até falou conosco ali da imprensa, mas ele estava já fazendo gelo na região do tornozelo, então até chegou a preocupar, mas está garantido para a partida domingo. Treinou normalmente ontem, treinou novamente hoje entre os titulares, então deve ser mantido na equipe o Bruno Gomes, que fez uma boa partida. Aí no ataque, o Caio César deve jogar, o Manga também será mantido, e aí vem a grande dúvida do Zago para a partida contra o Bahia. Se ele mantém o Rodrigo Pinho, que atuou um pouco mais pelo lado esquerdo, se ele dá um pouco mais de criatividade para o meio-campo com a entrada do Bosquilha, ou então se ele muda ali as funções do ataque e coloca o Zé Roberto possivelmente como homem de referência. O Zé Roberto, que tem essa característica, tem também ali o cabeceio como uma das suas principais características de jogo. Então o Zago ele pode mexer na estrutura do time, né? Mudando uma posição, ele pode mudar inclusive o esquema tático. Caso ele acabe optando pela entrada do Bosquilha, por exemplo, o Bosquilha não vai atuar pelo lado esquerdo, como o Dalgui já falou. Aí o Coritiba passaria a atuar num esquema 3-5-2. Então existe essa possibilidade. Uma possibilidade que a gente comentou e que a torcida do Coritiba tem falado muito é também a entrada do Marcelino Moreno. O Marcelino, que vem treinando, o Zago vem conhecendo um pouco mais do jogador, mas eu considero essa possibilidade um pouco mais remota. Mas o que acontece? Uma informação importante até para o ouvinte coxa branca que está nos acompanhando. O Marcelino Moreno, quando ele chega no Coritiba, no contrato dele, até por exigência do seu clube, que é o Atlanta United, clube dos Estados Unidos, ele tem uma cláusula que diz que se ele for utilizado em menos de 30% dos jogos do Coritiba, o Atlanta pode pedir ele a qualquer momento. E até mesmo pelas entrevistas do Zago, que disse que realmente ele precisa encontrar um time e ele só vai poder se reforçar no mês de julho, ou seja, o Zago ele já imagina que o Coritiba precisará se reforçar na segunda janela de transferências. Então eu não acredito que ele vá abrir mão de um jogador como o Marcelino Moreno, jogador que veio com status de solução para o Coritiba. O Coxa acabou desaposentando a camisa 10 no momento da chegada, trouxe ele como um grande jogador, até fez um grande barulho nas redes sociais no momento do anúncio do jogador. Então eu não acho que o Zago vai correr risco de perder o seu camisa 10 nesse momento. Então, é uma tendência de que, até por questões contratuais, o Marcelino Moreno comece a ganhar oportunidades nesse time do Coritiba. Eu também acho que... O torcedor tá pedindo, né? Mas assim,
Eu acho que se você for pegar até agora, dá muito mais que 30% que ele jogou, né? Beleza, tem 0% no Campeonato Brasileiro, né? Porque ele não jogou contra o Flamengo, nem contra o Fortaleza e nem contra o São Paulo. Só que nos outros jogos lá, se você for pegar, ele tem o quê? 14, 15 jogos no Campeonato Brasileiro, no Paranaense, Rogério? Você tem os números certinho aí? Bom, acho que é mais ou menos isso, 14 ou 15 jogos que ele já tem com a 14. Então, 14. Então ele tem já essa situação de já ter jogado muito mais que 30% dos jogos da temporada. Né? Então acho que não vai... Mas eu gostaria de ver ele sendo utilizado. Pra mim é isso. Acho que precisa ser colocado, né? Não sei se ele não tá rendendo nos treinos, mas essa é a primeira semana de treinos oficialmente, né, do Zago. Em que ele tá vendo realmente o que ele tem ali à disposição, como os jogadores estão rendendo na partida, né? Como que os jogadores podem ser utilizados, ele tá conhecendo efetivamente o elenco. Mas eu gostaria de vê-lo, mas sem essa possibilidade aparecendo clara nesse momento, né? Eu acho que talvez o Bosquilha traga um pouco mais de criatividade ali na construção de jogadas. Acho que pro Coritiba seria uma boa, já que o Pinho não tá numa boa fase, né? Rogério? Vocês agora estão me escutando? Sim. Agora sim. Então, Dalk, em relação ao Marcelino Moreno, essa questão contratual, aí eu até tentei entrar em contato com a diretoria do Coritiba e ainda não obtive respostas. O Marcelino Moreno, ele já fez 14 partidas pelo Coxa na temporada. E 9 delas como titular, só que tem uma questão. Se você juntar a minutagem, e aí por isso que a gente precisa ver certinho, né, conseguir descobrir como está no contrato. A minutagem, ele tem pouco mais de 300 minutos. E aí, se for contar a questão de minutos dentro de campo, o Atlanta United já poderia pedir o retorno do jogador. Então, realmente, o Marcelino ele precisa começar a jogar, caso o Coritiba não queira correr esse risco. E voltando agora para a partida contra o Bahia, o Coritiba terá o retorno do volante Lisiero, que não pôde atuar por questões contratuais contra o São Paulo, e quem fica de fora novamente é o Júnior Urso, assim também como o John Chancellor, zagueiro. Um outro jogador que também vai agora desfalcar o Coritiba e deve se apresentar na Seleção Brasileira Sub-20 na próxima segunda-feira, dia 8, é o Jean Pedroso. Ele que está convocado para o Mundial Sub-20, que acontece a partir do dia 21, estreia do Brasil. Na verdade, o campeonato começa dia 20.